casa. Daio, Vinícius, família aqui nesta noite também. Bom ver vocês. A todos que estão nos visitando. Felipe também aqui. Bom ver você, jogador. Em nome de Jesus. E a todos que estão nos visitando. É sempre muito bom ter a sua presença aqui conosco. Irmãos, no próximo dia 6 e dia 7 de setembro, o que nós vamos ter aqui, pastor Salmo? 32º aniversário da nossa igreja. Eita glória! Com essa voz, muito obrigado, pastor Salmo, por representar com esse vozeirão o nosso merchandise. Nós vamos completar 32 anos, já nos próximos dias, entre os dias 6 e 7 de setembro, será a nossa celebração ao Senhor. No sábado estaremos recebendo aqui o pastor Antônio Afonso, da Igreja Batista Central, lá de Vitória, professor do nosso seminário, um grande homem de Deus, estará conosco, trazendo a palavra do Senhor aos nossos corações, no sábado, dia 6. E no domingo, nós também teremos a ministração da palavra do Senhor, e teremos conosco Magela e Banda, lá da Igreja Batista de Itapuã, estará conosco, ministrando louvor junto com a gente, para fazer dessa festa ainda uma festa mais alegre, mais vibrante. E essa festa, meus irmãos, é para agradecer a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Até aqui o Senhor tem sido bom, tem sido generoso, tem sustentado a sua igreja. Sabemos que nesses 32 anos, Manu, muitos desafios, muitas lutas, muitas batalhas, mas aprove ao Senhor nos sustentar até aqui. E nós vamos celebrar o Senhor nos próximos dias 6 e 7 de setembro. E aí fica a minha convocação para a igreja, convidar outras pessoas para celebrar conosco. No sábado nós teremos o nosso social ali embaixo, depois do culto. Estamos preparando com muito carinho. E no domingo nós vamos ter, além do nosso social ali embaixo, nós também teremos o nosso bolo para cantar parabéns. Eita glória, né? Não pode faltar aquele bolo gostoso de ameixa seca, com frutas cítricas e cereja. E um pouquinho de leite condensado em si. Nós vamos celebrar o Senhor com muita festa, com muita alegria, e você é nosso convidado para estar conosco. Que dia é, irmãos? 6 e 7 de setembro. 7 de setembro é feriado, mas nós estaremos celebrando a Deus o feriado, tudo junto, aqui nos 32 anos da igreja, em nome de Jesus. Eu quero agora convidar, irmãos, tem um ditado que diz que nós não devemos desprezar os pequenos começos. Concorda? Esses dias eu estava vendo uma entrevista daquele empresário que era dono da Ricardo Eletro. Quem aqui lembra da Ricardo Eletro? Era uma loja gigante, onde você ia, tinha Ricardo Eletro, né? E ele chegou a ter mais de 150 lojas no Brasil inteiro. E ele dando entrevista, falando que tudo isso começou em uma pequena porta de garagem. De uma pequena porta de garagem, surgiu uma empresa com mais de 150 lojas no Brasil inteiro. Os pequenos começos. Quem aqui tem um iPhone no bolso? Não, eu não. Deixa eu abaixar a mão. Eu não estou nesse nível. Quem tem aqui? Se alguém tiver um iPhone, vai... Olha o metido ali, ó. O iPhone começou também na garagem de uma pessoa visionária, que não tinha recursos, mas tinha visão e vontade. E hoje é uma das marcas mais valiosas do mundo. Está presente praticamente no mundo inteiro, mas começou na pequena garagem de alguém. Então não despreze os pequenos começos. E nós aqui na igreja estamos experimentando um pequeno começo. Eu quero convidar o Pedro e a nossa juventude para estar aqui na frente. Hoje é o dia da Juventude Batista.
E nós vamos orar por essa galera, porque nós estamos com um pequeno começo. Mas deste pequeno começo Deus pode fazer grandes coisas, amém? Pode vir os adolescentes, os jovens, quem é velho ainda, não, é velho ainda, como é o nome daquela música, né? Os jovens lá de cima, cadê os jovens aqui de cima? Vem, Elisa, vem, Elisa. Você não vai vir não, jovem? A Manu, deixa a Manu tirar foto ali, ó. Vai lá, Manu. Ou você vai vir também, Manu? Não sei, porque agora eu fiquei, né? Talvez Manu estava querendo vir e eu botei ela lá embaixo para tirar. Já está aqui, todo mundo está chegando, tem uma galerinha ali vindo. Nós vamos orar, porque, meus irmãos, não devemos desprezar os pequenos começos. Não devemos desprezar as pequenas coisas, porque são as pequenas coisas que se tornam grandes. E nós estamos aqui com um pequeno grupo de jovens, mas que Deus vai fazer grandes coisas. Amém? Deus já tem feito e vai continuar fazendo. Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé nesse instante. Nós vamos orar pela vida desses jovens, nós vamos orar pela vida do Pedro, que está liderando essa gangue toda. E em nome de Jesus, daqui a pouquinho, quando chamarmos os jovens aqui na frente, eu vou ter que ficar espremido aqui, porque nós vamos encher isso daqui de jovens para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Estenda a sua mão para cá e vamos abençoar a vida deles. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela vida do Pedro, pela vida de cada jovem aqui, ó Deus, que o Senhor tem levantado neste tempo, nesta igreja. Nós estamos, ó Deus, sendo testemunhas de um pequeno começo. Mas é um pequeno começo que pode se tornar grande nas mãos do Senhor. Nós, ó Deus, colocamos a vida de cada jovem, a vida do Pedro, que o Senhor tem levantado para liderar este grupo, e também daqueles, ó Deus, que vão se achegar aqui ainda. Ó Deus, sabemos que ele já tem feito, o Senhor tem feito grandes coisas na vida deles, e eles têm feito grandes coisas na presença do Senhor. Mas isso não vai parar por aqui, ó Deus, em nome de Jesus. Nós cremos que ainda teremos muitos jovens aqui, louvando e adorando o Senhor, sendo alcançados pelo Senhor. Vidas, ó Deus, que serão transformadas para transformar a vida de outros também. E nesse instante, como igreja, nós abençoamos cada jovem aqui presente. Nós abençoamos as suas famílias, abençoamos, ó Deus, os seus planos e projetos, desde que estejam todos sendo submetidos ao Senhor. Porque o Senhor agora, Deus, é o Deus deles, é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, a quem eles servem. E que eles possam continuar servindo ao Senhor em toda a sua vida. E que eles venham ser cada vez mais instrumentos do Senhor para abençoar a igreja, as suas famílias, onde quer que o Senhor os coloque, onde quer que o Senhor os leve, que eles possam, ó Deus, ser embaixadores do Senhor, para a honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas para esses jovens. Parabéns em nome de Jesus. Deus abençoe. Parabéns, parabéns, parabéns. Gente, só tudo tricolor, gente, olha só. E aí, jogador, beleza? Oh, quanto tempo. Amém. Ei, jovem, tudo bem? Pode sentar, gente. Tudo torce por Fluminense, gente, que beleza. Deus tem feito milagre neste lugar. E dia 30, o Pedro está lembrando aqui que tem culto da juventude, tá bom? Dia 30... nós vamos ter o segundo culto da juventude. Olha que maravilha, gente. Segundo culto da juventude no dia 30. Eu quero convidar as crianças aqui, nós vamos orar também por elas. E elas vão descer ali para o espaço que está preparado para elas, ali no Ministério Infantil. E olha, Pedro, a seara está vindo, hein? Ó, a base está forte, viu? Ó, a base está forte. E hoje tem pouco ainda, tá? Ó, a base está vindo forte, em nome de Jesus. Vamos orar? Feche seus olhos, vamos orar pela vida das crianças. Não é não, Miguel? Pai, em nome de Jesus, obrigado, Deus, pela vida dessas crianças e que elas possam aprender do Senhor, servir ao Senhor em casa, junto com as suas famílias e também aqui no espaço, ó Deus, preparado para elas.
Nós somos gratos pela vida de cada uma delas e pela oportunidade que temos como igreja de servir a essas crianças, sendo um instrumento do Senhor na vida delas. Estejam com elas em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode descer devagar, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Eu quero compartilhar uma breve palavra com você nesta noite. Uma breve palavra. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo lá em Marcos. Marcos no capítulo 8. Marcos capítulo 8, a partir do verso 34. Marcos capítulo 8, a partir do verso 34. Eu vou ler na versão que está aqui sendo projetada, aqui em cima, para ficar igual, que hoje eu estou com a Bíblia com uma versão um pouco diferente, para acompanharmos juntos aqui. Então, convido você a ler comigo nessa versão que está aqui, que é a versão NVI, correto? Deixa eu ver se é. Não, aqui está Almeida Corrigida Fiel. Tem como trocar para NVI? Que aí a gente lê todo mundo junto na... Vamos ler nessa mesmo, em nome de Jesus. Vamos ler nessa daqui, todos juntos, né? E chamando a si a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Até o 38. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois, que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou, que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto, qualquer que, entre esta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos. Amém. Esse texto que nós lemos é uma palavra de Jesus, quando Jesus reuniu ali então os apóstolos, os discípulos, e Jesus então falou essas palavras. Eu quero nesta noite poder compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem falado comigo acerca desse texto. E nós vamos começar lá no verso 34. Lá no verso 34, e agora eu vou ler aqui na minha versão anotada, que é a NVI, que diz assim: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O primeiro convite de Jesus, àqueles que estavam ouvindo, era que eles fizessem uma escolha, que eles tomassem uma decisão. Qual era essa decisão? A decisão de obedecer ao convite de Jesus. Qual que era o convite de Jesus? 2 convites. O primeiro convite é: negue-se a si mesmo. Na verdade, é um convite condição. Porque o convite mesmo era: vem e siga-me. Mas o convite vinha acompanhado com 2 condições. A primeira, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. A segunda. Então, 2 condições a este convite de Jesus. Eu quero seguir a Jesus, eu quero andar com Jesus, eu quero fazer parte do corpo de Cristo, eu quero ter as bênçãos de Jesus, eu quero poder ser abençoado por Jesus, eu quero poder ser protegido por Jesus, eu quero fazer parte da família de Jesus, eu quero ser salvo por Jesus. Mas para tudo isso acontecer na minha vida e no meu relacionamento com Jesus, ele colocou neste texto 2 condições. Negue-se a si mesmo e tome a sua cruz.
Meus irmãos, precisamos entender que esse negar-se a si mesmo do convite de Jesus é fazer com que a minha vontade já não é mais quem me domina. A minha vontade já não é mais aquela que predomina. Quando Jesus disse, olha, quem quiser me acompanhar ou quem quiser me seguir, precisa negar a si mesmo, ou seja, precisa fazer agora da minha vontade a prioridade da sua vida. Quem segue Jesus entende, ou deveria entender, que agora a vontade dele é melhor do que a minha, a vontade dele é maior do que a minha, a vontade dele é a minha prioridade. A minha vontade já não é mais tão prioridade assim. Entre a minha vontade, os meus planos, os meus sonhos, eu vou ficar sempre com a vontade de Deus, os planos de Deus, os sonhos de Deus. Então, quando Jesus fala isso para aquela pequena multidão e para os apóstolos, por que Jesus disse isso? Porque naquele tempo muita gente seguia Jesus. Onde Jesus ia, lembra do texto bíblico? Onde Jesus ia, tinha multidão, lembra? Jesus era acompanhado sempre por uma multidão de pessoas. E era uma multidão em uma rua apertada, em uma rua, às vezes, com um calçamento completamente irregular. Era, na minha cabeça, tá, gente? Quando eu idealizo a cena, era um cenário fácil para as pessoas tropeçarem, cair, serem espremidas nos muros. Porque era uma cidade pequena para as condições de hoje, né, lógico, mas na época era uma cidade grande, mas uma cidade pequena para a quantidade de pessoas que tinha, com ruas estreitas, e uma multidão seguindo alguém que caminhava para aquelas ruas. Então era um tumulto. Tanto que quando Jesus é tocado por aquela mulher do fluxo de sangue, a mulher vai se arrastando até encostar na barra da veste de Jesus. Jesus fala, quem me tocou? Aí o apóstolo Pedro diz assim, Senhor, isso na minha interpretação, tá, gente? Senhor, tá doido? Olha só, tem uma multidão inteira aqui, tá todo mundo encostando em todo mundo. Isso daqui tá um caos, tá todo mundo espremido. E você pergunta, quem tocou? Porque era comum você andar e estar ali aquela multidão toda aglomerada, empurrando. E assim era onde Jesus ia. Tinha uma multidão de gente. E às vezes a gente olha as igrejas e as igrejas estão cheias, repletas. Uma pequena multidão, nesta noite, uma pequena multidão aqui. Se você olha aqui na igreja do lado, uma pequena multidão ali. Olha na outra igreja, uma pequena multidão ali. E em determinadas igrejas é até grande multidão que está lá. Hoje nós não acompanhamos Jesus pelas ruas estreitas, mas nós estamos dentro das igrejas. E nós estamos enchendo as igrejas, nós estamos enchendo os prédios e templos. Mas essa pergunta de Jesus vale para nós também. Ei, não adianta vir aqui, não adianta encher a igreja, não adianta participar de um culto, não adianta carregar a Bíblia, não adianta se vestir bem, você precisa me seguir, você precisa me acompanhar, andar comigo. E este convite de Jesus para aquela multidão era um convite para poder colocar limites. Havia uma grande multidão seguindo, mas essa multidão seguia Jesus do jeito que eles do jeito que eles queriam. Essa multidão seguia Jesus da maneira deles. Aí Jesus coloca uma condição. Mas não uma, duas, na verdade. Qual era essa condição? Olha, você quer me acompanhar? Você quer me seguir? Não adianta vir atrás de mim. Não adianta encher a igreja. Não adianta sentar nos bancos numa igreja. Você precisa negar a si mesmo. Ou seja, entender que a vontade de Deus agora é soberana sobre a minha vida. Você precisa dedicar-se por completo a Deus. Negue-se a si mesmo. Você agora não é o centro de tudo. Você agora não é o ponto mais importante da sua vida. Não, agora é Deus. E segundo, tome a sua cruz e siga-me. É interessante observar, porque quando Jesus disse para aquela pequena multidão, e tome a sua cruz e siga-me, nós temos hoje uma outra compreensão. Porque a partir da morte de Jesus na cruz, a cruz ganhou um novo simbolismo. A cruz foi ressignificada. Mas até Jesus morrer, a cruz tinha outro significado. Qual era esse outro significado da cruz? Vergonha,
humilhação, muitas vezes apartar-se de família. Quando Jesus disse, naquela ocasião, e tome a sua cruz e siga-me, eu entendo que Jesus estava falando para eles, mirando na gente. Porque quando a gente olha esse texto hoje, a gente entende com outro significado. Mas para os discípulos daquele tempo e os apóstolos, quando Jesus disse, olha, tome sua cruz e siga-me, ele estava dizendo, olha, você quando me seguir, você quando decidir caminhar comigo, você quando decidir fazer parte do meu grupo, prepare-se, porque você vai ter que carregar sua cruz. E naquele tempo, cruz era um sinal de humilhação. Era um sinal, um símbolo, significava algo muito terrível. Só era crucificado os bandidos de pior classe. Só era crucificado alguém que, pelas leis romanas, cometeu alguma atrocidade. E aí você tinha várias penas, e uma dessas penas, e talvez a mais terrível de todas, era a crucificação. A crucificação não era apenas matar a pessoa. A crucificação era, além de matar a pessoa, era humilhar a pessoa, mas não só a pessoa. Era humilhar a sua família também. Porque a família daquele que era crucificado ficava marcada pela sociedade por ter alguém que havia sido crucificado. Por ter alguém que havia sido vítima, ou vítima não, né? Mas sentenciado na mais alta penalidade da justiça ou do juízo romano. Então, quando se falava em cruz, as pessoas arrepiavam, porque não era nenhum sinal de bondade. E quando Jesus disse, olha, tome a sua cruz e siga-me, na cabeça daqueles que o ouviram naquele tempo era, você vai ter perseguição, vocês serão humilhados, vocês sofrerão, mas se quiser me acompanhar, é isso que tem. É isso que tem. Certa vez passei na frente de uma igreja que tinha uma placa bem grande na frente dela, né? Venha para o nosso culto e pare de sofrer. Eu fiquei assim, muito tentado aí, para saber o que eles faziam naquele lugar, porque o parar de sofrer não é e nunca foi condição do Evangelho. Pelo contrário, o Evangelho diz para nós, a palavra do Senhor diz para nós, através do apóstolo Paulo também, de que nós sofreríamos perseguição, de que nós sofreríamos dificuldades. Quantos de nós não sofremos algum tipo de discriminação, seja de um colega de trabalho, de um chefe de trabalho, de um vizinho, de alguém, até mesmo da nossa própria família, apenas por sermos cristãos? Quantos de nós não sofremos qualquer tipo de retaliação, discriminação, deboche, piadinhas, apenas por sermos cristãos? Essa é a promessa do Evangelho. A promessa do Evangelho, e aqui Jesus está reforçando isso, é, olha, se você quiser me acompanhar, se você quiser me servir, se você quiser fazer parte do meu grupo, você vai ter perseguição. Você corre risco de ser humilhado. Você terá tempos difíceis. Mas essa é a condição de me seguir. Essa é a condição. Gálatas 2:20 diz assim, o apóstolo Paulo falando, fui crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. O apóstolo Paulo entendeu esse convite de Jesus. E ele disse, olha, agora a minha vida não é mais minha. A minha vida foi crucificada com Cristo lá na cruz. Eu tomei a minha cruz. Agora Cristo vive em mim. Esta é a afirmação de quem entendeu o convite de Jesus. Então, já no primeiro texto, primeiro versículo desse texto, nós temos aqui o convite de Jesus para você seguir ele, o convite de Jesus para você fazer parte do grupo dele, o convite de Jesus para você fazer parte do movimento que se iniciou naquele tempo e que perdura até hoje,
o movimento dos discípulos de Jesus, o movimento daqueles que são cristãos, daqueles que são imitadores de Cristo. E esse convite vem acompanhado com duas condições. E aí, irmãos, o primeiro destaque desta noite nesse texto é: eu não posso servir a Cristo de qualquer maneira. Eu não posso fazer parte do grupo de Jesus de qualquer maneira. Existem limites, existem condições, existem prerrogativas. E Jesus aqui deu duas. O apóstolo Paulo depois acrescenta com outras. O próprio Jesus, em outras circunstâncias, acrescenta mais algumas condições. Tudo isso para entendermos que eu, para seguir a Jesus, não faço de qualquer maneira. Ele está nos ensinando que o convite é para todos. Ei, você quer me seguir? A igreja está cheia, as multidões estão vindo. Mas você quer continuar? Você quer me seguir? Você quer fazer parte do meu grupo? Então entenda que agora a minha vontade é a sua vontade. Entenda que os meus planos são os seus planos. Entenda que você não é mais o centro de tudo. Agora Cristo é o primeiro na sua vida. Esta é a condição. E tome a sua cruz, pague o preço. Pague o preço de seguir a Cristo. O preço da nossa salvação já foi pago. E nós não precisamos pagar preço nenhum para sermos salvos. Mas precisamos pagar o preço para andar com Jesus. Que preço é esse? É o preço da santidade, é o preço da renúncia, é o preço de negar a mim mesmo, é o preço de entender que eu não sou o centro de todas as coisas. O preço para aqueles que andam com Jesus é reconhecer Ele como o primeiro em tudo. Esse é o preço. Eu não tenho como servir a Jesus de qualquer maneira. Eu não tenho como seguir a Jesus do meu modo, do meu jeito. Deve ser do jeito dele. Mas continuando o texto, verso 35. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Quem perder a vida por minha causa ou pelo evangelho, esse a salvará. Meus irmãos, o que o texto está dizendo? Não é só morte morrida. Não é só você morrer literalmente. Eu vou perder a minha vida por Jesus, então eu tenho que morrer, alguém vai me matar e eu vou morrer feliz porque eu morri em Cristo Jesus. Às vezes pode ser isso mesmo. Nós temos irmãos e irmãs espalhados no mundo que estão morrendo apenas e simplesmente por servirem a Jesus. Mas este não é o nosso contexto. E também não é o contexto definitivo do texto. Lógico que o texto também pode ser morrer de morte morrida. Mas o texto também pode ser aquele que perde a sua vida, no sentido de não ter mais o controle sobre ela, no sentido de ela não pertencer mais a você. Você entende que a sua vida agora pertence ao Senhor. A sua vontade agora é a vontade do Senhor. Também é um preço a se pagar. Lembra? O preço da salvação já foi pago. Glória a Deus por isso. Não há nada que você e eu podemos fazer para sermos salvos. Mas para seguir a Jesus existe um preço. O preço de perder a nossa vida. A minha vontade já não é mais a que manda. A minha vontade já não é mais a que me domina. A minha vontade agora é segundo plano, porque agora é Cristo Jesus. Eu perder a minha vida é eu entender que a minha vida agora está a serviço dele. É eu perder a minha vida, é eu entender que o meu plano agora é o plano dele. Ou o plano dele agora é o meu plano. Entender isso é fazer parte do grupo de Jesus. Entender isso é fazer parte daqueles que seguem Jesus verdadeiramente. Porque lembra, havia uma multidão seguindo Jesus naqueles tempos. Mas poucos estavam comprometidos verdadeiramente com ele. Tem um texto onde Jesus está pregando para uma multidão imensa. E Jesus está pregando, ensinando, falando. E aí Jesus fala algumas palavras muito duras. Jesus nem sempre é manso. Jesus às vezes
né, pega ali com firmeza. E Jesus está ali trazendo algumas palavras duras aos corações dos judeus que o ouviam. E de repente, no meio do discurso de Jesus, algumas pessoas começam a se levantar e ir embora. E diz o texto bíblico que as pessoas estavam indo embora porque duras eram as palavras de Jesus. E quando Jesus olha, um monte de gente indo embora, um monte de gente indo embora. E aí Jesus olha para os discípulos e apóstolos e diz assim: e aí, vocês também não vão embora, não? E aí entra a palavra de Pedro. Pedro levanta e fala: Senhor, para onde iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Senhor, para onde iremos? Se só conseguimos saber da vida eterna, ter a vida eterna, através de você. Mas as multidões foram embora. Não aguentaram ouvir aquilo que Jesus tinha para dizer. E assim é nos dias de hoje. Nós estamos tendo igrejas cheias, conferências cheias, congressos cheios, igrejas cheias, mas com poucas pessoas se comprometendo a seguir a Cristo, segundo a condição dele. Tem muita gente seguindo a Cristo segundo a sua própria condição. Eu sirvo a Cristo de qualquer jeito, da minha maneira. Eu falei hoje de manhã aqui, e é uma oportunidade boa para repetir. Nós temos aos domingos de manhã o nosso momento de escola bíblica dominical. E é um momento muito importante na vida da igreja. Um momento de aprender da palavra do Senhor. Um momento de sermos instruídos na palavra do Senhor. Existe um texto, lá em Atos, nós lemos pela manhã, que o apóstolo Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele passou por algumas cidades. Dentre essas cidades, ele passa pela cidade de Bereia. E ele está falando lá aos bereanos, e ele está pregando, ele está ensinando. E o apóstolo Paulo fica impressionado com a atitude dos bereanos. Porque os bereanos, ao ouvir o apóstolo Paulo, ao ouvir Silas falando, eles correm lá nas Escrituras para conferir se aquilo que o apóstolo está falando condiz com o que a palavra de Deus está falando. E aí ele fala assim: olha, nobres são os bereanos, são diferentes dos de Tessalônicas, que receberam a palavra assim meio com má vontade. Eles receberam a palavra com muita boa vontade, e eles fazem questão de conferir palavra por palavra, para saber se é aquilo que o texto diz. Olha o testemunho do apóstolo Paulo aos bereanos, porque eles queriam aprender, mas não queriam ser enganados. Então eles corriam lá nas Escrituras para aprender e também para conferir se aquilo que o apóstolo estava falando é aquilo que as Escrituras estavam ensinando. Então nós temos que aprender, nós temos que seguir a Cristo, dando razão à nossa fé, é o que a palavra de Deus diz. Mas quantos de nós, no domingo pela manhã, muitas vezes, perdemos a hora, vamos fazer outras coisas, vamos à praia, vamos ao clube, assistindo televisão em casa, mas não comparece para aprender mais a palavra do Senhor, para aprender mais daquilo que Ele deixou registrado para nós. Vamos valorizar mais a nossa escola bíblica dominical. Deus tem levantado professores e professoras aqui no nosso meio, capacitados por Ele para nos ensinar, para nos instruir segundo a palavra dEle. Então vamos priorizar este momento, o momento da palavra, o momento do estudo, o momento de aprender, porque isso faz parte de seguir a Jesus. Eu não posso seguir a Jesus à minha maneira, eu não posso seguir a Jesus do meu jeito. E aqui o texto está dizendo, olha, se você perder a sua vida, você vai achar em Cristo Jesus. Aquele que perder a sua vida por minha causa e por causa do Evangelho, este será abençoado, esse encontrou vida eterna, este será preservado. Perder a vida aqui, como eu falei, não é só morrer. Perder a vida aqui é andar com Cristo da maneira como Ele quer que andamos, fazendo a vontade dEle segundo Ele deseja. Eu, às vezes, deixo de fazer as coisas que eu gostaria de fazer por amor a Cristo. A minha carne vai me tentar fazer, muitas vezes, coisas que vão me afastar de Deus, mas vão trazer prazeres ao meu coração. Muitas vezes,
nós somos tentados pela cobiça e pelo desejo do nosso coração e da nossa carne a fazer coisas que vão nos afastar de Deus. Mas eu entendo que a minha vida não é minha vida e eu vou me privar de certas coisas, porque eu sei que certas coisas vão me afastar de Deus. Eu me privo de algumas coisas, não porque a igreja está me proibindo. Eu não sei, e de mim eu tenho certeza que os irmãos nunca ouviram. Olha, não faça isso porque esta igreja não permite. Alguém já ouviu isso? Aqui? Não. Ó, irmãos, né, penteia sempre o cabelo para o lado esquerdo, porque do lado direito essa igreja não permite. Ó, só pode torcer para 2 times de futebol, a seleção brasileira e o Fluminense. Não existe isso aqui. Aqui a gente tem que conviver com os de bom gosto e os desviados, igual João. Só amiguice da vida. Tem vascaíno aqui nessa noite? Tem, os vascaínos estão felizes da vida, né? A Manu é vascaína também? É? Aproveita que é uma vez na vida, tá? Uma vez na vida, acabou. Acabou, né? Agora só daqui a 16 anos de novo. A última goleada do Vasco de 6 gols no Brasileiro foi em 2008, o ano que eu casei. Ó, que faz tempo, viu? Gente, então aproveita aí. Mas a gente só vai torcer todo mundo para um time só. Não. Ó, a partir de hoje as mulheres só podem usar calça comprida. Ou as mulheres só podem usar vestido. Olha, os homens têm que pentear o cabelo igual ao do pastor. Você sabe que tem um país aqui, a Coreia do Norte, né, os homens só têm alguns tipos de corte de cabelo para fazer. E tem que ser o corte de cabelo parecido com o do líder. Se for um corte de cabelo que não seja parecido com o do líder, ele é morto, você sabia disso? Ele é preso, ele pode ser levado ao serviço, ao trabalho escravo, e em muitos casos ele pode ser julgado e morto. Só porque cortou cabelo diferente do líder. Ó, que maravilha isso, hein? Aqui todo mundo igual comigo, assim, tem um monte de gente bonita, né? Mas aqui não. Aqui não. Aqui se você quiser torcer pro Flamengo, pro Vasco, pro Fortaleza, pro Bahia, amém. Se você quiser usar calça comprida, se você quiser usar saia, se você quiser usar vestido, se você quiser usar sandália, sapato, se você quiser usar batom, não usar batom, pentear cabelo do lado esquerdo, pentear cabelo do lado direito, a gente não proíbe isso. Sabe por que nós não proibimos isso? Porque a palavra de Deus não proíbe. Não proíbe. Não tem um texto bíblico dizendo para as mulheres usar sua saia, não tem um texto bíblico dizendo para as mulheres usar sua calça, não tem um texto bíblico dizendo que os homens têm que pregar de terno e gravata. Um colega meu esses dias foi pregar numa igreja, e nessa igreja onde ele foi pregar, ele estava com a camisa social, com uma calça social e o blazer, sem a gravata. O pastor tirou a gravata dele e deu para ele, porque só pregava de gravata lá. Não tem isso na Bíblia. A Bíblia não nos ensina, não nos orienta sobre isso. Mas a Bíblia traz um monte de coisas para a gente não fazer, a gente faz. A Bíblia traz um monte de coisas que nós estamos fazendo e que ela fala para não fazer. Eu não posso servir a Cristo de qualquer maneira. Existe um jeito certo e é o jeito dele, não o meu, não o nosso, não o da igreja. É o jeito dele, é o jeito bíblico. Agora, como que eu sei disso tudo? Lendo, estudando, me aprofundando, participando da escola bíblica dominical, lendo em casa, buscando a Deus. É assim. Às vezes o pastor aqui pode falar besteira. E aí você, com o conhecimento que tem, vai falar assim, opa, pastor, não é bem assim não, pastor. Você entendeu errado o texto, porque o texto diz isso, isso. Aí o pastor falou, ô irmão, amém, amém. Obrigado por me alertar. É assim que deve funcionar. Porque não existe a maneira certa ou errada fora da maneira de Cristo.
Eu preciso seguir a Cristo segundo a maneira dele. E quando eu faço isso, meus irmãos, muitas vezes eu abro mão daquilo que me agrada, daquilo que me dá prazer, daquilo que o meu coração e a minha carne gosta, mas eu sei que isso vai me afastar de Deus. Eu já dei esse testemunho aqui de alguém que eu ouvi o testemunho dele mesmo numa pregação. Conhecia ele já há um tempo, não conhecia do testemunho dele, e depois o ouvi pregando, ele contou esse testemunho, eu fiquei impactado com o testemunho dele. Havia perto de um bar onde ele bebia semana sim, a outra também, em um bar perto da casa dele, e bem pertinho deste bar, tinha um seminário, e este seminário, eu ia muito lá nesse seminário, no seminário ali em Guarapari. É um seminário de tempo integral, vem gente do Brasil inteiro para esse seminário, e eles ficam 4 anos nesse seminário de forma integral. E eu costumava ir muito nesse seminário, eu dava algumas palestras, eu cheguei a pregar lá algumas vezes, tinha amigos lá, pastores, professores amigos, então estava sempre nesse seminário. E havia um bar perto desse seminário que esse homem ficava lá no bar, enchendo a cara. E aí, sábado, o pessoal saía para fazer evangelismo do seminário. E o pessoal saía evangelizando aquela redondeza, e eles viviam implicando com os crentes do seminário lá do bar. Mas teve uma vez que o evangelho encontrou esse homem. E esse homem foi salvo por Jesus. E ele que era um dos maiores beberrões daquele bar. Ele já era um senhor que vivia a sua vida praticamente dentro daquele bar. Mas agora ele é crente. Agora ele foi salvo, liberto por Jesus. E ele começou a estudar no seminário. E teve uma vez que ele saiu para evangelizar com o pessoal e passaram na frente daquele bar. Os amigos antigos do bar estavam lá. E aí começaram a implicar com ele. Seu João, cadê você? Vem entrar aqui, bebe mais uma com a gente. Só uma, rapaz. Deixa esses crentes chatos aí. E aí ele entra no bar, aqueles irmãos que estavam com ele lá evangelizando, arregalam um olho desse tamanho e falam assim, eita, o seu João vai se dizer, hoje. Gostava da caninha, entendeu? Gostava de beber, era amigo da cachaça. Entrou no bar, o bar parou. Seu João com a bibliazinha dele lá, botou a Bíblia debaixo do braço. Isso é o testemunho dele, tá, gente? Ele entrou lá debaixo do braço, botou a Bíblia no balcão, aí falou com o amigo dele, que era o dono do bar, falou bem assim, tem aquela cachaça que eu gosto? Tenho. Bota dose dupla. Todo mundo parou, os crentes escandalizados lá fora, os amigos escandalizados, porque o crente agora estava bebendo. E aí o dono, assim, meio sem saber o que estava acontecendo, botou lá o copo de cachaça assim na mesa. Ele pegou aquele copo, aquela branquinha assim, sabe, pastor Salmo? Ele virou para todo mundo do bar com aquele copo na mão e disse assim, amigos, sabe qual é a minha diferença agora? Jesus me libertou. Eu agora, liberto por Jesus, posso escolher se eu tomo ou se eu não tomo. Mas vocês ainda continuam escravos disso daqui. Vocês não têm como escolher, porque isso daqui escraviza vocês. E eu decidi que nunca mais eu vou beber. Ele deixou o copo lá, pagou as doses e saiu. Porque Cristo havia libertado a vida dele. Aquilo que dava prazer, aquilo que dava alegria momentânea, aquilo que dava a ele satisfação, já não dá mais. Ele perdeu a vida para o Evangelho. Cristo libertou. Aqueles que perdem a vida por amor a Cristo e ao Evangelho, este encontrou a vida. Não é os bares, as festas, as baladas, as bebidas, os relacionamentos que vão nos fazer felizes, que vão preencher a nossa vida. Não, não é isso. É Cristo Jesus. E às vezes, aqueles que estão lá do outro lado, ao olharem para nós em Cristo Jesus,
podem pensar: coitados, estão deixando a vida passar sem aproveitar, quando na verdade somos nós que estamos aproveitando o melhor da vida, porque não estamos sendo dominados por nada a não ser pelo amor de Jesus. É Ele quem nos impacta. Mas voltando ainda para o outro verso, verso 36. Pois que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, entendendo a progressividade do convite de Jesus, ele começa lá no 34 dizendo: ei, se você quer me acompanhar, se você quer me seguir, venha, me segue. Mas olha, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas o que adianta o homem achar que tem vida, achar que os prazeres da vida são suficientes? Não, se você perder a sua vida, você achar ela em mim. Se você perder a sua vida por amor a mim e por amor ao Evangelho, você vai ter o verdadeiro prazer da sua vida. E ele continua dizendo: e também o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Meus irmãos, tem muitas famílias sendo destruídas pelo desejo de ambos, marido e mulher, de ficarem ricos e bem-sucedidos. Trabalham. Tem pai que não se relaciona com o filho porque trabalha o tempo inteiro. Tem mãe que não se relaciona com o filho nem com o marido porque trabalha o tempo inteiro. Às vezes a mulher não se relaciona com o marido e nem o filho se relaciona com o marido porque o marido trabalha o tempo inteiro e é querendo ficar rico, querendo ter sucesso, querendo ter prosperidade. Mas a pergunta de Jesus é: o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Se eu não me engano, foi Matos Nascimento que tocava, né, com alguns artistas famosos, né, não sei se é Matos Nascimento, acho que é Matos Nascimento que toca sax, não é isso? Ele toca sax? Quem? Não, mas não é Marquinhos Gomes, não, é outro. Se eu não me engano, é esse daí, que toca sax. Ele estava em um show, outro, ele estava sempre na televisão, tocando com os artistas mais famosos do Brasil. E entre um show e outro, com esses artistas aí, seculares, tal, do mundo, e ele completamente envolvido nessa vida promíscua, vida de show, vida de sucesso, muito dinheiro, muito dinheiro. Ele falou que em um ano ele ganhou tanto dinheiro que ele podia se aposentar e ficar ali 20 anos sem precisar trabalhar, porque tinha dinheiro, tanto dinheiro que ele ganhou em um ano só, tocando em programas de televisão, com bandas famosas e tal. E uma vez ele estava no avião. Sentou ele no avião, indo de um show para o outro, cansado. Aí chegou alguém do lado dele, começou a puxar assunto, conversa vai, conversa vem. Aí quando estava chegando perto do aeroporto, já para descer, alguém tirou um folhetinho do bolso e falou assim: eu posso deixar um folhetinho com você? Ele falou: pode. Ele pegou o folhetinho e aí o título daquele folhetinho era assim: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ele falou que ali foi o primeiro soco na boca do estômago que ele levou. E ele diz que saiu daquele avião meio tonto, porque ele estava assim, vislumbrado com tudo aquilo que ele tinha alcançado naquele ano. Foi um ano de muito sucesso, de muito dinheiro. Já estava chegando o final do ano, quando ele se depara com um folhetinho: o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ele saiu daquele avião, depois buscou saber mais. Pouco tempo depois, ele entrega a sua vida a Jesus. E hoje, ele está aí, até hoje, cantando as suas músicas e abençoando igrejas, mas porque entendeu: que adianta ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? O que adianta viver a vida da maneira que a gente quer, se lá no final a gente vai perder a nossa alma? A nossa alma não tem preço. A nossa alma é impagável por nós mesmos. Eu posso comprar um carro zero, eu posso comprar uma casa nova. Aliás, eu posso não, né? Tem gente que pode. Eu ainda não estou nesse nível não, né? Mas a gente pode ter condições de comprar um carro zero, de comprar uma casa nova. A gente pode ter condições de viajar, a gente pode ter condições de botar um botoxzinho aqui, a gente pode ter condições de fazer uma progressiva no cabelo, a gente pode ter condições de fazer isso, fazer aquilo, mas tem uma coisa que a gente não tem condição por mais dinheiro que tenhamos:
é pagar pela nossa salvação. Isso não tem. A nossa alma não tem preço. Ela não está à venda. E o único preço que poderia ser pago já foi, que foi por Cristo Jesus. Às vezes a gente fica, meus irmãos, gastando a nossa vida inteira por algo que não vai nos trazer salvação, por algo que não vai nos completar. E a palavra de Jesus para aquela multidão e para nós hoje também é: o que adianta conquistar o mundo, conquistar sucesso, ter riqueza, mas perder a sua alma? O que adianta nós trabalharmos, mas no final de tudo, a gente perceber que a gente morreu na praia? A gente construir casas bonitas, ter carros do ano, empresas bem-sucedidos, carreiras sólidas, mas lá no final a gente descobrir que tudo isso foi em vão, porque perdemos a alma, porque perdemos a vida eterna. Jesus está orientando o pessoal que o ouvia naquele tempo e a nós hoje: ei, conquistar coisa é bom, é legal, trabalhe muito para que você tenha condições de sustentar sua família, ter uma casa confortável, quem sabe ter um carro confortável, que você possa viajar de vez em quando, uma vez por ano, nem que seja ali para Buenos Aires, em Guarapari, e você falar para todo mundo que você esteve em Buenos Aires, né? Vai lá, vai na cidade continental, na Serra, e viaja lá, cidade continental. Quem conhece a cidade continental aqui? Então nós vamos fazer um tour qualquer hora dessa por lá. Cidade Continental é um bairro bem grande lá da Serra, e ele é dividido por setores. E são 5 setores o bairro. Eu sou tão pobre que eu já morei lá e o meu setor é América, vê se pode. Porque lá tem Europa, tem Oceania, tem Ásia, tem África. Eu fui cair logo na América. E provavelmente na América do Sul, não é nem na do Norte. Então, se você está sem grana, vai lá. Tira uma foto dizendo que você está lá na Europa. Lá na cidade continental, entre a Europa e a Ásia, é uma rua que separa. Vai lá, vai para Barcelona. Passei lá essa semana, sexta-feira. Passei lá por Barcelona. Quem teve esse privilégio? Eu não sei vocês, mas eu passei por Barcelona sexta-feira. Só que não esqueça que a vida não se resume a isso. Esse não é o propósito da vida. Não adianta nada ganharmos o mundo e perdermos a nossa alma. 1 João 2, verso 15 a 17, diz assim em suma, né? Não vou ler o texto todo, mas o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Meus irmãos, o mundo e a sua cobiça, o mundo e o desejo de ganhar mais, o mundo e o desejo de ser rico, o mundo e as riquezas, o mundo e as conquistas passam. O mundo e as conquistas passam. Minha mãe, né, todo mundo sabe, né, faleceu há poucos dias atrás, um mês e pouquinho. Minha mãe tinha 2 casas e um apartamento. E essas 2 casas e o apartamento, ela alugava, né, fazia parte da renda dela. Então, ela cuidava bem, ela tinha o zelo, né, tinha as casas, tinha um apartamento. Morreu. Não levou nem a chave da casa e nem a chave dos apartamentos. Não levou nada. O que adianta gastar toda a vida por aquilo que você não vai levar com você quando você morrer? Jesus está nos alertando aqui: olha, trabalhar é bom, trabalho dignifica, a Bíblia diz. E devemos trabalhar para dar vida confortável à nossa família. Mas não podemos nos esquecer de que o verdadeiro sentido da vida não é este. É ganhar a nossa alma em Cristo Jesus. Não devemos perder. Muitos estão fazendo tudo o que o coração quer, mas perdendo a sua alma. Muitos jovens estão fazendo tudo o que o coração quer, mas estão perdendo a sua alma. Nesta noite, Jesus está dizendo: ei, tudo isso do mundo vai passar. Tudo isso vai passar. Mas aqueles que fazem a minha vontade, estes permanecerão para sempre.
terão vida eterna. Verso 37, ou que o homem poderia dar em troca a sua alma. Não tem nada que podemos dar em troca da nossa alma. Nada. Cristo já comprou. E o último versículo. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhar dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Olha como que Jesus termina o convite dele. Lembra? O texto começa com o convite de Jesus. Vem, sigam-me, me acompanhem. E aí ele vai colocando as condições. E no final, a última condição dele é assim, olha, e para me seguir, você não pode ter vergonha. Para me seguir, você não pode ter vergonha nem de mim, nem das minhas palavras. Então vamos fazer uma dinâmica aqui? Olha para a pessoa à sua direita. Olha para a pessoa à sua direita. Se tiver alguém à sua direita, olha para a pessoa à sua direita e fala assim: Deus te chamou para ser sem vergonha. Agora olhe para a esquerda e fala assim: você já é sem vergonha? Tem gente que gostou, pastorzão. Meus irmãos, Deus te chamou para ser sem vergonha em Cristo Jesus. Não devemos ter vergonha do Evangelho. Não devemos ter vergonha de Cristo Jesus. Devemos ser sem vergonha do Evangelho na nossa vida. E falar para todo mundo: Cristo me salvou. Eu sirvo a Cristo. Ele é o Senhor da minha vida. Isso é ser uma vida sem vergonha. Uma vida sem vergonha do que os outros vão dizer. Ai, se eles me virem com a Bíblia na mão. Ai, se eles me ouvirem falar, Jesus te ama. Ai, se o pessoal da minha escola, da minha faculdade, do meu trabalho descobrir que eu sou crente. Sabe, uma das maiores habilidades do crente moderno, sabe qual que é? Invisibilidade. O crente é capaz de entrar e sair de um lugar, passar 10 anos num lugar e ninguém descobrir que ele é crente. O crente tem uma habilidade que nem 007, no auge da sua carreira de espião, conseguiu. Mas nós devemos, meus irmãos, não nos envergonhar do Evangelho. O apóstolo Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a minha vida. O Evangelho é o poder de Deus. Ele é o poder de Deus para a sua vida, para a sua família, para as suas causas, para a sua mente, para o seu coração. Saia daqui hoje sabendo que Cristo nos chamou para sermos sem vergonha do Evangelho. Sem vergonha dele na nossa vida. Eu lembro que uma vez eu desafiei os jovens da igreja onde eu estava na época, muitos anos atrás, liderando jovens. E nós chegamos ao número e eu falei assim: olha, esse número que nós chegamos aqui, meio que por um brainstorm, chegamos no número, eu acho que foi 37, se eu não me engano. E aí, falei assim, então esse número vai ser a nossa meta desta semana, de falarmos para pessoas diferentes que Jesus amava. Então nós vamos falar para 37 pessoas diferentes que Jesus a ama. É só isso o nosso desafio. É só falar: Jesus te ama. Marca lá, 37. De segunda a sábado, nós temos a meta de falar para 37 pessoas diferentes que Jesus ama. No próximo domingo, nós vamos nos reunir para contabilizar quantas pessoas nós falamos: Jesus te ama. Tinha um grupo de mais ou menos uns 30 jovens. Quantos vocês acham que bateram a meta? Mais de 15, levanta a mão, só para eu saber. Mais de 20. Eita, então peraí. 10. 5, gente, pelo amor de Deus. 3. De 30, 3. Mesmo assim, a gente estava acreditando no testemunho deles. 27 reconheceram: olha, não. A maioria não tinha falado para ninguém. Para ninguém. Falou assim: esqueci,
Pastor, não tive coragem. 37. 30 pessoas, a maioria não falou para ninguém. Só Jesus te ama. Porque muitas vezes nós somos envergonhados. E a condição de andar com Jesus, de fazer parte do grupo de Jesus, é não ter vergonha. Não ter vergonha do Evangelho, não ter vergonha de assumir que isto para nós é um livro sagrado. Não ter vergonha de assumir para nós que aqui é revelação de Deus. Não ter vergonha de dizer, eu sirvo a Cristo. Não ter vergonha de falar para os outros, Jesus te ama. Não ter vergonha de falar para o vizinho, Jesus te ama. Então vamos fazer um desafio? E eu encerro com esse desafio aqui. No domingo que vem a gente contabiliza. Você vai falar para pelo menos 20 pessoas que Jesus te ama. Você vai falar para 20 pessoas diferentes. Porque senão você vai ligar para sua mãe, para o seu pai, para o seu tio, 3 vezes por dia. Vai falar, eu queria te falar que Jesus te ama. Você vai falar para 20 pessoas diferentes que Jesus a ama. Combinado? Aceita o desafio? Amém? Por que falar que Jesus te ama é importante? Eu encerro com esse testemunho. Um pastor brasileiro foi pregar numa igreja lá nos Estados Unidos, e eu já contei esse testemunho aqui. Ele foi pregar numa igreja lá nos Estados Unidos, e ele, indo para a igreja, isso na década de 90, eu escutei esse testemunho dele também, quando ele estava pregando aqui no Brasil. E ele estava indo lá na década de 90 pregar no aniversário de uma igreja, de quando ele morava nos Estados Unidos, ele fazia parte dessa igreja. Ele retorna ao Brasil, continuou os laços, no aniversário da igreja ele vai convidado pela igreja para pregar lá. E ele estava hospedado num hotel que ficava a alguns quarteirões da igreja. Então ele sai um pouquinho mais cedo do horário do culto, caminhando pelas ruas lá de Nova York, ele é assaltado. E aí o assaltante leva dele a Bíblia, leva a carteira e leva o relógio. E ele tinha um relógio, que era um relógio muito especial para ele, a Bíblia, onde tinha as anotações, leva a carteira, onde tinha alguns documentos. E aquele bandido, naquela rua escura de Nova York, o assaltando, ele lembra que a única coisa que ele falou para aquele rapaz foi assim, Jesus te ama, quando aquele rapaz estava saindo. O rapaz vira para trás, o testemunho dele, e ele repete, olha, Jesus te ama. E o rapaz saiu, e ele assim, meio nervoso com a situação, saiu do Brasil para ser assaltado nos Estados Unidos, né? É muito azar do pobre, né? E aí ele chega na igreja, prega, retorna ao Brasil. Anos depois, ele retorna a esta mesma igreja, lá nos Estados Unidos, em Nova York, para pregar, de novo, no aniversário da igreja. E ele conta que ele estava lá pregando e fez o apelo, algumas pessoas vieram à frente, tinha um corpo diaconal da igreja, os diáconos vieram acolher e tal. No final, ele foi convidado pelo pastor para ficar lá à porta, cumprimentando os irmãos. Ele estava lá na porta, quando chegou um irmão e entregou um presente para ele. E o presente era uma carteira, uma Bíblia nova e um relógio. E ele falou assim, ô irmão, obrigado, mas por que você está me dando esse presente? E aí aquele rapaz, que era um dos diáconos da igreja, falou assim, pastor, o senhor não lembra de mim, mas alguns anos atrás, eu estava muito errado na minha vida. E foi eu que te assaltei naquele beco e levei o seu relógio, levei a sua Bíblia e levei a sua carteira. E você me falou algo que nunca ninguém tinha falado comigo, que alguém me amava. Eu nunca tinha ouvido dizer que alguém me amava. Meus pais me abandonaram, eu fui criado no orfanato, fugi do orfanato, entrei para o caminho errado. E quando você disse naquele beco, Jesus te ama, eu te segui para saber para onde você ia. E você entrou nessa igreja. E eu, com a sua Bíblia na mão, comecei a ler para saber o que era esse Jesus que me amava. E ele então volta para essa igreja, começa a participar dos cultos dessa igreja, ele se converte nessa igreja, ele se torna um diácono nessa igreja. E tudo começou porque alguém falou com ele, Jesus te ama.
tudo começou porque alguém falou: Jesus te ama. Talvez essa semana seja uma semana muito especial para alguém, quando ouvir de você: Jesus te ama. Seguir a Jesus é abrir mão da minha vida para que outros possam conhecer Ele também. Seguir a Jesus é abrir mão dos meus prazeres para fazer a vontade dEle, que é sempre melhor do que a minha. Amém? Vamos colocar de pé. Nós vamos encerrar cantando esse culto. Mas enquanto os irmãos do louvor se aproximam, eu quero fazer o convite a você. Jesus fez o convite para aqueles